Eu achei que era apenas uma noite comum na festa, até perceber o comportamento dela mudando completamente. Mas o que a amiga disse em seguida virou tudo de cabeça para baixo e me deixou sem reação. Se inscreva no canal. Foi assim que tudo começou. Com uma expectativa baixa, um jantar numa casa grande demais, música alta demais e pessoas demais fingindo que estavam relaxadas. Meu nome é Ethan Cole. Tenho 40 anos, moro em Chicago, Illinois, e naquela noite eu fui com minha esposa, Raquel, para a festa de aniversário de uma amiga dela, convencido de que passaria algumas horas sorrindo, aceitando bebida ruim e ouvindo conversas que não me diziam nada. Eu estava errado. Raquel entrou na festa como sempre entrava em qualquer lugar, como se o ambiente tivesse sido montado para recebê-la. Ela era o tipo de mulher que chamava atenção sem esforço. Tinha aquele sorriso fácil, a confiança de quem sabe conversar com qualquer pessoa, e uma energia que fazia os outros se inclinarem na direção dela. Quando nos casamos, 8 anos antes, eu me apaixonei exatamente por isso. Ela fazia o mundo parecer mais leve. Mas naquela noite, no começo, eu só via minha esposa dançando perto da cozinha, rindo com as amigas, segurando uma taça de vinho e parecendo feliz. E feliz, naquele contexto, me parecia uma coisa boa. Eu deveria ter percebido antes que havia algo diferente. O começo do estranho. A festa estava sendo organizada por Vanessa, uma amiga de longa data de Raquel. Casa ampla, varanda iluminada, mesa de bebidas no canto da sala, uma playlist que misturava músicas antigas com as mais tocadas do momento. Tudo muito normal, tudo muito previsível. Raquel falava com todo mundo. Conversou com o casal da sala. Brincou com o aniversariante. Abraçou 2 amigas que eu não via havia meses. Até ali, nada fora do lugar. Só que, em algum momento, ela começou a mudar de comportamento. Não de forma brusca. Foi mais sutil do que isso. Primeiro, ela passou a sorrir para um homem que eu não conhecia por mais tempo do que o necessário. Depois, inclinou o corpo na direção dele quando ele falava. Em seguida, riu de um jeito diferente, mais baixo, mais íntimo. O tipo de riso que parece carregar um convite. Eu observei por alguns minutos sem me mover. Talvez estivesse exagerando. Talvez fosse só a energia da festa. Mas então vi o jeito como ela tocou o braço dele. Rápido, leve, como se não significasse nada. Só que significava. Eu senti a mudança antes de entender a mudança. Aquela sensação incômoda de estar fora de um código que todo mundo parece conhecer menos você. O homem, ele se chamava Adrian. Eu soube disso porque ouvi alguém chamar o nome dele perto da cozinha. Adrian tinha uns 30 e poucos anos, era alto, bem vestido, com aquela confiança fácil de quem está acostumado a se dar bem em ambientes sociais. Tinha um sorriso treinado, mas não artificial. Um daqueles homens que sabem manter uma conversa sem parecer forçado. E foi exatamente isso que me incomodou. Não porque ele fosse particularmente ameaçador, mas porque parecia confortável demais com a atenção dela. Raquel e Adrian começaram a conversar perto da janela da sala. Eu fiquei a alguns metros, fingindo prestar atenção no celular. Ela inclinava a cabeça, tocava o cabelo, ria de algo que ele dizia e fazia perguntas que iam um pouco além da educação normal. Não era uma abordagem explícita. Era pior. Era plausível. O tipo de coisa que permite negação depois. Eu já tinha visto esse tipo de flerte antes. Não em mim. Nos outros. E a primeira regra sempre é a mesma. Se você perceber a tempo, ainda pode fingir que não viu. Se perceber tarde demais, já está dentro do problema. Eu estava no meio desse intervalo. A primeira fisgada. Raquel me viu olhando. Ela sustentou meu olhar por meio segundo e sorriu. Um sorriso pequeno. Quase nada. Mas o suficiente para me irritar, porque eu reconhecia aquele sorriso. Era o sorriso de quem sabe que está sendo observada, e, em vez de parar, fica mais confortável com isso. Ela virou de volta para Adrian e continuou a conversa. Eu me aproximei devagar. Não queria parecer ciumento. Não queria estragar a noite. Mas também não queria ficar parado como um idiota assistindo a minha esposa agir como se eu fosse apenas mais uma peça do cenário. Quando cheguei perto, Raquel disse: Ethan, você conhece o Adrian? Ela falou meu nome com naturalidade demais. Como se fosse só uma introdução tardia entre 2 conhecidos. Adrian estendeu a mão. Prazer. Apertei a mão dele. Prazer. Raquel colocou uma das mãos no meu braço. Esse gesto poderia ter sido afetuoso. Mas a forma como ela fez foi quase estratégica, como se quisesse marcar presença sem interromper nada. O Adrian trabalha com investimentos, disse ela. Interessante, respondi. E adora viajar, ela acrescentou.
Adrian Soriu. E sua esposa me disse que você é jornalista. Eu não sou jornalista. Sou analista de operações. Mas não corrigi na hora. Porque percebi que Raquel estava me apresentando como alguém genérico demais de propósito. Aquilo me deixou alerta. O deslocamento depois dessa interação, algo mudou de vez. Raquel começou a se afastar de mim sempre que podia. Não de forma escancarada. Só o bastante para me deixar sempre 2 passos atrás. Eu a vi rir no corredor. Vi quando ela pegou mais uma taça de vinho antes da anterior terminar. Vi quando se inclinou para falar algo no ouvido de Adrian e ele respondeu sorrindo. Vi a mão dele tocar a parte de trás do encosto da cadeira dela. Vi o modo como ela não se afastou imediatamente. Não sou ingênuo. Casamentos passam por noites estranhas. Mas aquilo já não parecia simples socialização. Parecia um teste. E eu não sabia se estava sendo testado eu, o casamento, ou a própria coragem dela. Fui para a varanda respirar. O ar estava frio. Chicago fazia isso em certas noites. Parecia cortar o rosto da mesma forma que corta a paciência. Fiquei ali parado por alguns minutos até que ouvi passos atrás de mim. Era Vanessa, a anfitriã. Tudo bem? Ela perguntou. Tudo. Ela fez uma expressão de quem não acreditava nem um pouco. Você tem certeza? Eu olhei para dentro da casa. Raquel estava rindo outra vez. Não muito, respondi. Vanessa acompanhou meu olhar e, por um segundo, pareceu entender mais do que deveria. Às vezes ela exagera quando quer chamar atenção, disse ela, sem me encarar. O quê? Vanessa hesitou. Raquel está estranha hoje. A forma como ela falou isso me fez gelar. Estranha por quê? Desde quando? Por quanto tempo? Mas antes que eu perguntasse, Vanessa acrescentou algo que eu ainda não tinha entendido na hora. Você talvez precise ficar atento. A música, quando voltei para a sala, a música havia mudado. Agora era uma daquelas canções lentas, com batida suave, o bastante para parecer ambiente e o bastante para criar proximidade. Adrian estava dançando com uma das amigas de Raquel. Ou melhor, fingindo dançar. Raquel observava à distância, com a taça na mão, o que me pareceu um gesto calculado demais para ser casual. Eu me aproximei dela. Podemos conversar? Perguntei baixo. Ela olhou para mim como se eu tivesse interrompido algo importante. Claro. Mas não se moveu. Agora. Ela arqueou uma sobrancelha e me seguiu até o corredor. O que foi? O que está acontecendo? Como assim? Com você. Com ele. Com essa noite. Ela soltou um pequeno riso. Ethan, você está exagerando. Estou? Sim. Então me explica por que você está me ignorando há meia hora. Ela cruzou os. Muitos dos relatos mais pesados, segredos familiares obscuros, flagrantes intensos e casos de traição sem filtro que eu recebo não podem ser publicados abertamente aqui no canal devido às diretrizes rígidas e à censura da plataforma. Por isso, eu criei um pacote privado e exclusivo fora do YouTube com 10 histórias completamente inéditas, explícitas e sem cortes. Para assistir a esses conteúdos proibidos agora mesmo antes que a página saia do ar, clique no link oficial na descrição ou no comentário fixado. Braços. Eu não estou te ignorando. Então o que está fazendo? A expressão dela mudou. Por um segundo, eu achei que ela diria a verdade. Mas então Raquel sorriu, aquele sorriso perigoso de quem percebe que já levou a conversa para o próprio terreno. Eu estou me divertindo. Com ele? Com todo mundo. Não parece. Ela me observou por um instante que durou tempo demais. Você sempre precisa transformar tudo em uma análise. E você sempre precisa fugir da resposta. Aquilo a irritou. Eu vi no rosto dela. Mas, em vez de me responder, Raquel passou por mim e voltou para a sala. E foi aí que percebi que a noite não estava apenas esquisita. Estava saindo do controle. O sinal, o que me fez entender que havia algo realmente errado não foi o flerte em si. Foi o padrão. Raquel não estava apenas sendo simpática demais com Adria. Ela estava me afastando. A cada vez que eu me aproximava, ela encontrava uma razão para mudar de lugar. Conversava mais baixo com ele. Olhava para mim menos. E, quando olhava, havia um tipo de desafio ali. Como se estivesse esperando minha reação. Como se quisesse que eu fizesse uma cena. Naquele momento, pensei 2 coisas ao mesmo tempo. Primeiro, que talvez ela estivesse bêbada. Segundo, que talvez não estivesse sozinha nessa encenação. Porque havia algo no jeito como Adrian respondia a ela que me incomodava mais do que o esperado. Ele não parecia surpreso. Parecia cúmplice.
A amiga foi então que tudo desandou de vez. Havia uma mulher chamada Brooke na festa. Amiga íntima de Raquel, uma dessas pessoas que conhecem todos os segredos e fingem não conhecer nenhum. Brooke ficou parada perto da cozinha por alguns minutos, observando a cena com uma cara difícil de ler. Raquel estava junto de Adrian novamente. Os dois falavam baixo. Adrian saw you. Raquel inclinou a cabeça e tocou o braço dele de novo. Então aconteceu. Brooke se aproximou, abriu um sorriso frio e disse, com uma voz firme bastante para que várias pessoas ouvissem: ele está comigo agora. A sala inteira pareceu congelar. Rachel virou lentamente. Eu também. Brooke estava olhando para Adrian, não para mim. Mas a frase caiu como se tivesse sido dita para todos nós. Adrian empalit etsoi. Raquel ficou imóvel. Eu só consegui olhar de um para o outro, sem entender imediatamente o que estava acontecendo. Brooke repetiu, agora com mais calma: ele está comigo agora. O que ninguém esperava: silêncio. Um silêncio tão pesado que até a música pareceu distante. Raquel abriu a boca. Fechou. Olhou para Brooke como se não estivesse entendendo a frase. Adrian deu um passo atrás. Brooke, espera. Mas Brooke não permitiu. Não, você espera. Então ela olhou para Raquel. E foi nesse instante que eu percebi que a história tinha virado outra coisa. Não era um triângulo. Era um colapso. Você achou mesmo que podia brincar com isso na minha frente? Perguntou Brooke. Raquel arregalou os olhos. Do que você está falando? Brooke soltou uma risada sem humor. Não se faça de idiota. Todo mundo na sala já estava atento. A festa, que segundos antes era apenas uma celebração barulhenta, virou um tribunal improvisado. Adrian tentou intervir. Isso não é lugar. Cala a boca, disse Brooke, sem levantar a voz. E ele calou. Aquela foi a primeira vez que o vi perder a confiança. A verdade parcial. Brooke virou-se para mim rapidamente e disse: você não sabe de tudo. Aquilo me deixou ainda mais confuso. Então me explica. Raquel, pálida agora, deu um passo na direção dela. Brooke, por favor. Por favor o quê? Ela respondeu. Vai continuar fingindo que isso é casual? Eu olhei para Raquel. Rachel? Ela respirou fundo. Ethan, eu posso explicar. Essa frase nunca é boa. Quando alguém precisa começar com eu posso explicar, geralmente a situação já passou do ponto de ser explicável sem danos. Brooke cruzou os braços. Não. Explica você. Raquel ficou em silêncio. E foi esse silêncio que me deu a primeira pista real. Não era só flerte. Não era só uma noite de exagero. Havia algo anterior. Algo escondido. Algo em andamento. O nome que não deveria existir. Brooke olhou para mim e disse algo que me atravessou imediatamente. Ele é o mesmo homem, Ethan. O mesmo homem por quem ela já mentiu antes. Raquel fechou os olhos. Adrian ficou rígido. Eu senti o chão perder firmeza. O quê? Perguntei. Brooke me lançou um olhar que misturava pena e irritação. Ela não contou? Raquel respondeu rápido demais. Não é assim. Então é como? Ninguém falou. Brooke pareceu cansada, como se já estivesse segurando aquela verdade havia tempo demais. Ela me disse que tinha encerrado isso. Disse que você sabia. Mas, pelo jeito, não sabia de tudo. Meu estômago virou. Não por ciúme apenas. Por tudo. A possibilidade de que o problema daquela noite não fosse um flerte espontâneo, mas o retorno de uma história que eu nem imaginava. Adrian olhou para Raquel com uma expressão que agora parecia menos charme e mais preocupação. Você disse que isso estava resolvido. Ele falou. Raquel olhou para ele com fúria. Não fala como se você fosse inocente. Aquilo fez a sala inteira entender que havia muito mais ali do que um simples jogo de sedução. O passado depois, aos poucos, a verdade foi emergindo. Raquel e Adrian tinham se conhecido anos antes de nosso casamento, numa fase da vida dela que eu nunca havia explorado em detalhes. Ela tivera um relacionamento breve, intenso e desorganizado com ele. Eu só soube disso parcialmente depois, porque Raquel sempre me dissera que fora algo sem importância, uma história do passado. Mas, segundo Brooke, não havia sido nada tão simples. Raquel e Adrian tinham voltado a se falar no último ano. Primeiro por acaso. Depois por mensagens. Depois por encontros inocentes. E então, ao que tudo indicava, havia surgido novamente uma tensão antiga. Brooke conhecia parte disso porque era amiga de Raquel, e em algum momento, também havia se envolvido com Adrian. Não por muito tempo. Não o suficiente para virar namoro.
Mas o bastante para gerar ciúme, ressentimento e uma confusão emocional que estava ali agora, explodindo diante de todo mundo. A frase, ele está comigo agora, não era metáfora. Era acerto de contas. Brooke queria deixar claro que Adrian havia passado dela para Raquel em algum momento, ou talvez o contrário, ou talvez os dois ao mesmo tempo. A verdade começou a ficar menos limpa a cada minuto. O que importava era que eu, marido de Raquel, tinha sido colocado no centro de uma guerra que começara muito antes de eu aparecer. E ela sabia disso. A minha reação eu fiquei em silêncio. Não porque não tivesse nada a dizer, mas porque, de alguma forma, a minha voz parecia ter sido suspensa num lugar inacessível. Olhei para Raquel. Ela estava chorando, mas ainda tentando manter a dignidade. Ethan, eu ia te contar. Essa frase, de novo. Eu quase ri. Quando? Ela não respondeu. Brooke falou por ela. Nunca. Não hoje. Adrian parecia estar tentando decidir se deveria sair ou tentar salvar alguma coisa. Não conseguiu nenhuma das duas opções. A festa, aliás, já tinha deixado de ser festa havia vários minutos. As pessoas fingiam não ouvir, mas ouviam. Fingiam não olhar, mas olhavam. Todo mundo estava esperando o próximo movimento. Eu senti uma raiva fria subir no peito. Não uma explosão. Uma raiva limpa, quase clínica. Olhei para Raquel e perguntei: você veio aqui para me humilhar? Ela balançou a cabeça, desesperada. Não. Então por quê? Ela. Muitos dos relatos mais pesados, segredos familiares obscuros, flagrantes intensos e casos de traição sem filtro que eu recebo não podem ser publicados abertamente aqui no canal devido às diretrizes rígidas e à censura da plataforma. Por isso, eu criei um pacote privado e exclusivo fora do YouTube com 10 histórias completamente inéditas, explícitas e sem cortes. Para assistir a esses conteúdos proibidos agora mesmo antes que a página saia do ar, clique no link oficial na descrição ou no comentário fixado. Respirou com dificuldade. Porque eu não sabia que ele ia estar aqui. Brooke soltou uma risada curta. Mentira. Raquel virou-se para ela. Cala a boca. Não. Eu disse cala a boca. Não depois do que você fez. As duas se encararam com hostilidade real agora. E eu entendi, sem que ninguém precisasse me dizer, que havia mais de uma traição naquela sala. O que ela tentou esconder mais tarde eu descobriria que Raquel não estava apenas tentando flertar por vaidade. Ela estava tentando reabrir uma história que havia deixado pendências demais. Adrian era alguém que, em algum nível, ainda representava uma versão dela mesma que ela não conseguia abandonar completamente. E Brooke, que havia percebido isso muito antes de mim, resolveu agir de um jeito cruel o bastante para me tirar do escuro. Ele está comigo agora, não foi apenas uma declaração de posse. Foi uma arma. Brooke sabia que, naquele contexto, a frase me obrigaria a entender que havia alianças invisíveis naquela festa, e que Raquel não estava acima do caos que ela mesma ajudara a construir. O problema é que eu ainda não sabia quem era mais culpado, Raquel, por me enganar, Adrian, por alimentar isso, ou Brooke, por fazer uma revelação pública que também destruía todo mundo ao redor. E talvez a resposta fosse: os três. Saindo da festa, eu não quis continuar ali. Não depois do que ouvi. Não depois do que vi. Não depois de perceber que eu era a única pessoa naquela sala que ainda tentava entender tudo com alguma dignidade. Puxai o casaco da cadeira. Raquel me seguiu até o corredor. Isen, espera. Eu parei. Não por submissão. Por cansaço. O que mais? Ela chorava de verdade agora. Eu não queria que você descobrisse assim. Descobrisse o quê? Perguntei. Que você mentiu. Que você sabia. Que essa noite não era sobre mim desde o começo. Ela engoliu em seco. Eu não estou te traindo. Fiquei olhando para ela. Às vezes a pior parte de uma mentira não é a mentira em si. É a audácia de tentar reduzir a realidade ao único pedaço que ainda favorece quem mente. Você quer mesmo discutir definição agora? Perguntei. Ela fechou os olhos. Por favor. Mas eu já tinha ouvido o suficiente. Saí da casa sem olhar para trás. Sentei no carro por vários minutos antes de ligar o motor. A mão no volante parecia de outra pessoa. Tinha passado da surpresa para a raiva, da raiva para a exaustão, e da exaustão para uma espécie de silêncio perigoso. Meu celular vibrou 3 vezes. Rachel. Depois Brooke. Depois Raquel de novo. Não atendi. Eu precisava pensar. Se eu voltasse para casa naquele estado, a conversa poderia se transformar em algo irreversível.
E a verdade é que eu ainda não sabia o suficiente para decidir o que era irreversível de fato. Então fiquei ali parado, olhando para a rua molhada, até sentir meu próprio ritmo cardíaco desacelerar. Foi quando veio a mensagem da Brooke. Só uma linha. Você precisa saber a verdade inteira antes de decidir o que fazer. Quase ri. Porque a verdade inteira geralmente é exatamente aquilo que as pessoas escondem até terem certeza de que você já está ferido bastante para escutar. O dia seguinte, na manhã seguinte, Raquel voltou para casa. Eu já estava acordado. Ela entrou devagar, como alguém entrando numa sala onde há vidro quebrado no chão. Não houve abraço. Não houve café. Não houve tentativa de normalidade. Sentamos na cozinha. E então ela falou. Disse que Adrian reaparecera meses antes, num evento de colegas. Disse que no começo foi só nostalgia. Depois conversa. Depois a velha sensação de pendência. Disse que não houve um caso físico, pelo menos não ainda. Disse que o que existia entre eles era uma espécie de crise mal resolvida que ela tinha alimentado em segredo. Ela disse também que Brooke não estava exagerando quando afirmou que havia outra história ali. Adrian, aparentemente, flertava com as duas há tempos. Ou talvez com nenhuma de forma estável. Talvez só quisesse ser desejado. Homens assim confundem o ego de mulheres que querem se sentir vivas. E mulheres assim confundem o ego de homens que querem acreditar que ainda têm o poder de escolher. Eu ouvi tudo sem interromper. No fim, perguntei, você estava tentando me provocar? Ela hesitou. Eu estava tentando descobrir se você ainda se importava. A resposta me atingiu de um jeito quase mais triste do que raiva. E isso justificaria o quê? Nada. Ao menos ela disse isso. O que ficou nos dias seguintes, vieram as conversas mais difíceis do casamento. Porque o problema não era apenas o flerte na festa. Era o fato de que Raquel tinha começado a viver uma vida emocional paralela sem me contar. E eu tinha começado a perceber, com muita clareza, que o pior sentimento em um casamento nem sempre é a traição em si. Às vezes é a sensação de ser o último a saber. A última pessoa na sala. A única que não recebeu o roteiro. Aquela que ainda acredita que a história está sendo contada em tempo real, enquanto os outros já estão várias páginas adiante. Raquel pediu desculpas. Depois pediu espaço. Depois tentou voltar à desculpa inicial. Depois chorou. Depois ficou em silêncio. Eu não sabia o que fazer com aquilo. E a verdade é que, naquele momento, eu não precisava decidir imediatamente. Precisava apenas não mentir para mim mesmo. O que eu entendi que a frase da Brooke não foi um gesto aleatório. Foi uma ruptura pública. Uma maneira de tirar o controle das mãos de quem, naquele momento, estava brincando com dois homens e com a própria verdade. Ele está comigo agora, não significava apenas posse. Significava, isso já estava acontecendo antes de você perceber. Isso não começou hoje, e você não é o único que perdeu algo aqui. E foi isso que me deixou sem reação. Não apenas a humilhação, mas a sensação de que a noite inteira era construída em camadas de verdades omitidas. Eu tinha entrado numa festa. Saí de um sistema de mentiras. O que veio depois não vou dizer que tudo foi resolvido depois. Não foi. Casamentos não se reconstroem só porque as pessoas finalmente admitem a bagunça. Houve terapia. Houve confrontos. Houve dias em que pensei em ir embora e dias em que ela pensou o mesmo. Houve versões conflitantes da história, ressentimentos antigos, e uma pergunta que ficou martelando por muito tempo. Eu era o marido traído ou apenas o homem que ainda não sabia qual era a traição real? Talvez as duas coisas. Talvez isso seja pior. Brooke se afastou de nós. Adrian sumiu da vida de ambos. E Raquel e eu ficamos diante de um casamento que já não podia continuar no automático. A confiança não voltou de uma vez. Na verdade, ela não voltou totalmente. Mas a relação também não acabou naquela noite. O que aconteceu foi mais lento, mais estranho, um longo processo de encarar a verdade sem maquiagem. E às vezes isso vale mais do que uma separação dramática. Encerramento até hoje, quando lembro daquela festa, não penso na música, nem na decoração, nem nas taças de vinho. Penso na mudança no rosto dela. Penso no sorriso de Brooke. Penso no silêncio que tomou a sala inteira quando aquela frase foi dita. Ele está comigo agora. Foi o tipo de frase que não precisava de grito para destruir tudo. E talvez o mais assustador seja isso. Eu achei que estava entrando apenas numa noite comum. Uma festa qualquer. Uma daquelas noites que terminam com cansaço, não com catástrofe. Mas às vezes uma festa não é uma festa. Às vezes é o lugar onde a verdade encontra público. E, naquela noite,
A forma como a amiga de Raquel se colocou entre nós. Mudou tudo. Não só o rumo daquela conversa. Mudou a forma como eu passei a olhar para minha esposa, para as amizades dela e para o tipo de silêncio que um casamento suporta antes de começar a ruir por dentro. Se quiser, eu posso escrever o próximo nesse mesmo estilo, ainda mais intenso e com outra reviravolta no final.